Nós temos também esse objetivo, que é reduzir o isolamento e a solidão que existe nas cidades. Se explicarmos às pessoas que têm a opção de se calhar não ir para um lar, mas terem dinheiro para pagar a um cuidador na sua própria casa até morrerem, e se calhar ainda sobra dinheiro para os filhos, eu acho que estamos só no jogo da consciencialização. Nós encontramos situações dramáticas de pessoas com boas casas, boas no sentido de estarem bem localizadas, mas com reformas de 230 euros. Claro. Porque tem esta vertente de, se eu estou a construir algo, quero aproveitar a vida, porque esta aqui é certa, a próxima ninguém me garante que eu vou estar cá para gozar de alguma forma. O nosso negócio não termina na venda da casa. Uhum. E isso é que é importante. Nós costumamos dizer internamente que não vendemos casas, promovemos o bem-estar. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Lei do 1%. Já sabem que isto é a rubrica do podcast de PIA, onde eu e o Cláudio fazemos quase figura de corpo presente, porque trazemos sempre convidados mais interessantes do que nós, para vos acrescentar tanto valor quanto possível e para vos permitir serem pelo menos 1% melhores no final do episódio. O nosso convidado de hoje é uma pessoa interessantíssima, com um projeto atual interessantíssimo e projetos passados também eles interessantíssimos, e que vem para nos falar sobre este modelo de negócio, para nos mostrar que muitas vezes olhar um bocadinho fora da caixa permite criar modelos de negócio ou implementar modelos de negócio que são muito interessantes para toda a gente, mesmo no mercado, que parece ter sido já alvo de todas as invenções e mais algumas, como o mercado imobiliário. Por isso, hoje temos connosco Pedro Cruz. Pedro, muito obrigado pela presença. É o CEO, fundador da Empatia, uma empresa extraordinária que se foca essencialmente na compra ou na consultoria de compra de nuas propriedades. No fundo, uma forma de comprar imóveis, investir em imóveis, garantindo que quem vive no imóvel continua a viver no imóvel. Este é o objetivo principal. Mas, antes de irmos explorar o que é a Empatia e o porquê de ter surgido e o que é que faz no dia-a-dia, vamos conhecer o Pedro. O Pedro era CFO e administrador da Una Seguros. Antes disso, o Groupama, que era um grupo francês de seguros. É daí que traz uma experiência enquanto financeiro, enquanto administrador, que agora implementa na Empatia, mas queremos conhecer um bocadinho melhor. Quem é o Pedro? Sim, senhor. Obrigado, Rafael. Obrigado, Cláudio, por este convite. É um prazer estar aqui neste podcast. O Pedro enfim, é um segurador. Durante quase 30 anos, estive desde o regulador até grandes multinacionais, enfim, durante muito, muito tempo estava focado muito na área financeira das seguradoras, mas também tinha outras responsabilidades. Terminei a minha atividade na indústria seguradora há relativamente pouco tempo, há cerca de 2 anos, onde exerci funções de administrador, como dizia, na Una Seguros. Entretanto, saí e achei que devia de ter um projeto próprio e não voltar mais ao meio corporativo, por assim dizer, porque achava que tinha algo para dar à sociedade, por toda a minha experiência. Vamos lá ver, 30 anos de experiência é muito tempo. E de facto traz-nos aqui um background enorme e que pode ser transportado para outros níveis. Enfim, o Pedro é um pouco ligado à sociedade, às causas sociais, e acho que o tema da longevidade e da comunidade sénior é um tema cada vez mais atual. Nós cada vez temos mais pessoas mais séniores durante mais tempo. E com dificuldades enormes, como vocês sabem, porque à medida que as pessoas vão evoluindo na idade, vão tendo cada vez mais dificuldades, vão precisando mais serviços, enfim, e muitas das poupanças que tinham foram desaparecendo porque a longevidade foi maior do que estavam à espera, portanto acabam por ter aqui entrar em dificuldades. Outras porque têm dificuldades de base,
com reformas muito baixas também. Portanto, este era o nosso foco, sabendo que todas elas, ou muitas delas, tinham uma casa própria e que não era vista como um ativo. E isso acho que é a parte que é diferenciadora. Ótimo, ótimo. Pedro, por acaso, algo que achei super interessante, teve 30 anos ligados aos seguros, e agora, quando sai, é que esta veia do empreendedorismo vem ao de cima e começa uma empresa sua. Ou já tinha algo para trás? Sempre teve este sonho de começar algo seu? Sempre, sempre. Uhum. Sempre tive esse bichinho de criar algo meu, mas achava que eu estava confortável, por assim dizer, no meio corporativo. E sabia que podia ajudar a desenvolver as empresas, mas sempre tive este bichinho dentro de mim para desenvolver algo que pudesse ser diferenciador. No fundo, ter uma empresa, até podia nem ser diferenciadora, mas podia ser mais mas tinha sempre este bichinho dentro de mim de empreendedor. Sempre estudei imenso, em paralelo com a atividade profissional que tinha. Assinava revistas de tudo, comprava livros de tudo, sempre ligados à gestão, portanto este bicho estava lá sempre e era transportado por essa curiosidade. Então hoje é um ávido leitor de newsletters e tudo o que dê para subscrever com informação. O Pedro está nisso tudo, certo? Isso tudo. É quase uma droga, não É é? isso mesmo. Eu dei por mim a subscrever newsletters para tentar evoluir e de repente dou por mim a pensar já chega de notificações porque sinto-me assoberbado com tanta coisa. É normal. Mas Pedro, voltando aqui um passo atrás antes da empatia, já ouvi muitas vezes falar que o verdadeiro negócio dos seguros não está em vender seguros, mas por ter aqui um negócio de cash flow interessante, está na aposta da rentabilização de outros ativos, como por exemplo arrendamento comercial. O que é que está por trás do negócio dos seguros verdadeiramente? O que é que dá dinheiro aos seguros? Enfim, nós temos duas áreas dentro dos seguros. Temos a área técnica, não é? Uhum. Tem que ser equilibrada, por assim dizer, e temos a área financeira onde os ativos são rentabilizados, Ok. certo? O negócio dos seguros é completamente diferente dos outros. Tem o ciclo económico invertido, porque nós recebemos primeiro e só pagamos depois. Uhum. E, portanto, traz alguma incerteza para a frente também, nomeadamente, por exemplo, quando a inflação dispara, nós já recebemos os prémios à cabeça e temos os sinistros para pagar, portanto, aí há um tema financeiro que é importante. Depois a incerteza também do acontecimento, embora se façam estudos todos, estudos atuariais, financeiros, etc., mas há sempre a incerteza do que é que vai acontecer para a frente. E esse é sempre o tema. Nós tivemos o exemplo do Covid. Sim. Não é? O Covid foi, de facto, um exemplo na área da saúde. A sinistralidade desceu porque as pessoas nem estavam a usar os hospitais. Nem estavam a ir ao médico e portanto há aqui uma descida Na grande. parte do automóvel também deduzes, ou seja, Na parte do não havia automóvel. carros na rua, como é que havia acidentes? Na parte dos acidentes de trabalho a mesma coisa, porque as pessoas nem iam à empresa, estavam dentro de casa. Uhum. Enfim, houve aqui impactos incríveis e já tínhamos recebido os prémios, não é? Já tínhamos recebido os prémios desse risco, por assim dizer. Depois a parte financeira é aplicar financeiramente aquilo que nós recebemos antecipadamente. É ir ao mercado e perceber que tipo de ativos é que podemos comprar, com determinados riscos também limitados pela autoridade de controle, enfim, é uma atividade também que é financeira. Muito bem. Sim, porque vocês já sabem quando vendem, por exemplo, um seguro automóvel, um seguro de saúde, já sabem em termos percentuais qual que é a probabilidade de virem ter que pagar um prémio e qual é que é a média de prémios pagos, ou seja, fazer um jogo de cash flow, de investir em ativos que tragam uma rentabilidade para depois até pagar esses prémios no futuro. Exato. Justamente. Acaba por ser super, super interessante. Sim, isso é interessante porque a maioria das pessoas que olha para o negócio dos seguros pensa única e exclusivamente como um negócio de fluxo de caixa positivo, eternamente. Sim. E de facto há essa componente de investimento que passa despercebida e que deveria ser o guia de qualquer empresa. Uma empresa como a nossa, nós também temos esse tipo de mentalidade que é, obviamente, ter um fluxo de caixa positivo, mas depois também ter essa componente do investimento porque para combater eventuais fluxos de caixa negativos por alguma razão, o mercado mudou, uma alteração legislativa, quer que seja, mas porque é o que faz sentido. E uma empresa bem estruturada tem sempre essa componente do investimento, chame-se investimento o que se chamar, não tem de ser necessariamente investimento imobiliário, que é logo para onde foge a nossa cabeça. Certo. Mas é interessante e particularmente na questão da construção de património entra a empatia. Não é? Vamos aí agora à empatia. Eu quero perceber o que é. Eu gosto de perceber, eu adoro
biografias. E eu adoro estar a ler aquela frase em que há um dia em que. Qual é o dia em que o Pedro lhe dá o clique? Foi fazer a barba, foi beber café, foi olhar para o mar. Quando é que lhe dá o clique de isto pode resultar? Foi um dia muito longo. Foi um dia muito longo, porque demorou muito tempo a maturar a ideia. Ahm, Enfim, a base dos seguros é uma base social. E, Uhum. portanto, nós estamos habituados a lidar também com esse tema social dentro da atividade seguradora. Muito da proteção, a proteção dos bens, mas a proteção das pessoas. E é um tema, o long-term care é um tema que está há muitos anos debatido na área seguradora. O tema da longevidade começa a ser muito debatido, aliás, já há eventos para tudo sobre a longevidade, onde a atividade seguradora está sempre presente, e portanto isso é uma coisa que foi Uhum. sendo interiorizada durante muito, muito tempo em qualquer pessoa que trabalhe nos seguros, e mais ainda quem trabalhou 30 anos, não é? Claro. E com funções de responsabilidade. A nossa missão na Empatia não é uma missão imobiliária, não tem nada a ver. Nós temos um formato jurídico que é sermos uma imobiliária, porque, enfim, para criar negócio foi esse o formato que nós fomos buscar, mas de facto a nossa missão é uma missão social, Uhum. de ajudar as pessoas a perceberem que têm um ativo e que esse ativo pode ser financiador da sua longevidade. Uhum. O negócio imobiliário mudou muito. Até houve dois momentos para mim que são bastante importantes. Há um momento que é no final dos anos 80 e início dos anos 90, em que a banca abre em Portugal, da entrada da Comunidade Europeia. A banca abre e surgem bancos inovadores, como a nova rede que era do BCP, enfim, e outros que começaram a vender crédito à habitação, e portanto as pessoas começaram a comprar casa no início dos anos 90. Nós estamos a falar, portanto, há 35 anos. Certo. E começaram a comprar casas massivamente, porque o crédito à habitação, de facto, trouxe essa abertura. E, portanto, há aqui uma série de famílias que começaram a ser proprietárias nessa altura, mas começaram a pagá-las, sem pensar que aquilo era um ativo. Enfim, Uhum. estavam a pagar a casa. Não estavam a investir, por assim dizer. E durante muitos anos, se nós formos ver o ciclo estatístico, até que é outro momento, que é 2018, ou enfim, Até à 2017, crise. 2018, certo? O valor das casas aumentou conforme a inflação. Uhum. Enfim, houve ali uns ciclos para cima e para baixo, mas se formos ver tendencialmente, ele aumentou conforme a inflação. E, portanto, continua a ser olhado como a minha Zona de casa, valor, claro. e não como um ativo. De repente, a partir de 2018, tudo mudou. À volta de 2018, enfim. O valor das casas aumentou muitíssimo. E, de repente, a casa passou a ser um ativo. Uhum. Porque começou a gerar mais-valias. Mais-valias reais em termos de valor, não é? Uhum. Comparativamente com a inflação. E as pessoas continuaram a pensar que aquilo era a casa delas. E é a casa delas. Certo. Mas, de repente, tornou-se mesmo um ativo. E andaram anos e anos e anos a pagar ao banco, e de repente é como se tivessem feito uma Uhum. poupança que depois criou mais-valias importantes. Um juro composto quase a partir É, de 2018 que rebentou. sim, é quase isso. E, portanto, casas nos centros urbanos, e já vamos aos centros urbanos, e o porquê disso, mas casas nos centros urbanos, que é Lisboa, Porto, enfim, outras cidades, em que o valor das casas aumentou bastante, passou a ser, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista da Empatia, passou a ser um ativo, de facto, fantástico para as pessoas usarem para a sua longevidade. E estes são os dois momentos, que é a abertura da banca e o início do crescimento do valor das casas, em momentos distintos, com 30 anos de distância, Uhum. mas de facto são dois momentos para mim muito importantes e que foi aquilo que eu percebi que podia trazer para cima da mesa quando analisei os dados todos, antes de lançar a Empatia.
Portanto, foi um bocadinho a base estatística, digamos, e de análise financeira que eu fiz na altura, para fazer o lançamento da Empatia. Depois a questão social era importante, porque, enfim, fiz uma série de focus group com investidores, com clientes, com parceiros, para perceber se isto tinha aderência. Antes de lançar, claro, eu fiz os meus business plans, enfim, fiz tudo como il faut, como dizem os franceses, antes de lançar a Empatia. E pronto, e aí lancei no final do ano passado, depois de quase um ano de estudos, e de contactos e de análise e enfim, disso tudo, Uhum. e lancei-o no final do ano passado e chegámos aqui. É um modelo que eu acho que propicia aquilo que também falávamos no podcast que gravámos esta semana, que é a ideia do bolo de laranja e do sumo de laranja com uma só laranja, não é? Há duas pessoas, um quer fazer um bolo, outro quer fazer um sumo, só há uma laranja, e o que é que fazem agora? Disputam a laranja, partem a laranja ao meio, um fica com a laranja, outro fica sem nada, e ninguém se lembra que dá para descascar a laranja, faz o bolo com a casca e faz o sumo com o recheio. Exato. E a empatia acaba por criar aqui uma solução win-win, porque é mais do que as pessoas olharem para o imóvel como um ativo, a possibilidade de vender a nua propriedade do imóvel é quase criar um modelo que sempre existiu, sempre foi possível vender a nua propriedade do ativo. Nós já falávamos muito sobre isso no mundo das vendas judiciais, Sim, e quase de forma forçada. mas a separação da propriedade plena em nua propriedade e em usufruto acontecia essencialmente quando os pais queriam fazer as partilhas Sim. antecipadas e distribuir. Sim, isso é um ponto importante. Nós estamos a falar, mas para quem nos vê e nos ouve, o que é que faz a Empatia? Qual é que é o business model da Empatia? É isso. Certo. Então, pegando nestas ideias todas e nestes estudos todos que fizemos, havia uma parte importante, uma das partes importantes, que era a parte jurídica. Havia a parte fiscal também, que era, enfim, também tinha impacto. Mas a parte jurídica era importante, era como é que pomos isto juridicamente no terreno. Uhum. E como estavam a dizer muito bem, cada casa, a do Cláudio, a do Rafael, a minha, qualquer uma, está dividida em duas partes. Uhum. O usufruto e a nua propriedade. E o Código Civil, através dos artigos 1439 e seguintes, o que diz é que o usufruto, basicamente não diz assim, mas o usufruto pode ser mantido e vendido à nua propriedade. E foi isso que nós fizemos, foi meter na rua um produto em que vende a nua propriedade e mantém o usufruto, mas de forma comercial, Uhum. porque já se fazia entre Sim. as famílias, Sim, sim. e faz-se, e havia uns negócios esporádicos de venda com usufruto, mas eram muito esporádicos e era pessoas que conheciam e sabiam e que, enfim, vendiam a sua casa nesse Uhum. modelo, mas não havia comercialmente alguém que fizesse isto. Certo. E- Para quem eventualmente não esteja a acompanhar, a diferença entre as duas coisas, resumindo muito bem, a diferença entre ter a nua propriedade e ter usufruto é que eu tendo a nua propriedade sou dono do imóvel, mas não tenho o direito a viver no imóvel, não sou eu que pago o IMI, não tenho direito a arrendar o imóvel, no fundo eu tenho a propriedade, mas não faço nada com ela. O usufruto é a parte em que eu posso fazer tudo, viver no imóvel, arrendar o imóvel, emprestar o imóvel, etc. E acontecia essencialmente nas tais partilhas antecipadas, em que os pais o que faziam era tinham hipoteticamente 3 filhos, 3 casas, mas queriam ainda assim ter o direito a viver nessas casas até morrerem e doavam as nuas propriedades aos filhos, isto porque, pela morte de quem fez a doação, o usufruto extinguia-se e os filhos passavam a ser únicos proprietários das nuas propriedades. Isto, nós estamos habituados nesta ótica das doações, mas na compra e venda também funciona e dá valor à nua propriedade. E é aqui que entra em E parte. ao usufruto também. E ao usufruto, notoriamente. Sim, sim, sim. Sim, Claro que sim. sim. Claro que sim. Sim, e portanto nós o que fazemos é agarramos no valor de mercado da casa, apuramos o valor de mercado da casa normal como se ela estivesse vazia e fosse posta no mercado, Uhum. e depois fazemos uma série de cálculos financeiros, atuariais e fiscais Uhum. para apurar o valor do usufruto, que é, na verdade, descontado. Não é? Uhum. E à medida que as pessoas são mais velhas, menor é o valor do usufruto e maior é o valor da nua propriedade. Portanto, Claro. traz aqui um benefício grande a quem é mais velho. também. Exatamente, porque o usufruto pode ser temporário e ter um prazo definido ou até à morte. Em Portugal é muito usual ser até à morte. Para além da idade do usufrutuário, que é muito importante, não é? Estar a falar de um usufrutuário com 20 anos ou alguém que tenha 90 e qualquer coisa anos é completamente diferente. Que métricas é que vocês utilizam mais para definir o valor do usufruto e o valor de desconto, então depois para a venda da nua propriedade?
Certo. Embora a venda da nova propriedade possa ser feita por uma pessoa de 20 anos, não faz sentido. Sim. Nós atuamos sobretudo nas pessoas com 75 anos ou mais, porque é a partir da idade que faz mais sentido vender, embora o desconto seja relativamente grande, mas já começa a fazer sentido e há quem nos peça para o fazer. Existe uma série de métricas, enfim, a idade é fundamental, o género e a zona do país onde moram, porque nós temos estatísticas no INE que nos indicam qual é a estimativa de vida média para cada pessoa, para cada idade, para cada pessoa, enfim, para cada idade, para cada género e a zona geográfica onde elas estão. E, portanto, usamos essas estatísticas para fazer os cálculos. Os investidores fazem outros cálculos, nomeadamente eles não querem correr tanto o risco da longevidade e, portanto, põem a data prevista da morte, digamos, um bocadinho mais para a frente, que é para descontarem um valor maior, mas enfim, apura-se um valor às vezes muito próximo. Mas uma curiosidade, vocês fazem alguma espécie de exame de saúde aos usufrutuários? Não, absolutamente nada. Ok. Absolutamente nada. Nem queremos saber, até porque são dados pessoais e não os queremos fazer. Mais uma vez, a indústria seguradora e também é importante e esta experiência que tenho. Mas, de qualquer forma, não fazemos nessa análise. Bom, os investidores muitas vezes também dizem, tá bem, mas a minha avó era doente, mas viveu até aos 95. Exato, Ok. exato. E todos os natais dizia que aquele era o... É o mesmo Natal, exato. Sim, e portanto não entramos por aí. Fazemos igual para todos. Embora saibamos que há muitos casos que querem corrigir problemas de saúde e percebemos que de facto não estão bem. Claro. Mas não sabemos a idade que vão chegar, como é óbvio. Claro. E o que me parece aqui é que este modelo oferece uma solução que algumas pessoas já começavam a explorar, e há muitas zonas do país onde é muito usual, no fim de vida, quando as pessoas não têm condições para pagar um lar, o que é que fazem? Doarem as casas às Santas Casas, Santa Casa da Misericórdia. E, portanto, esta consciência de entregar um ativo a troco de algo já existia, mas com um descontrole de cálculo absurdo. Porque não faz sentido eu entregar. Eu não sei se isto ainda continua a acontecer ou não. Até há bem pouco tempo, em muitas cidades, isto acontecia. Mas não faz sentido nenhum eu entregar um ativo de 200 mil euros para receber cuidados num lar durante previsivelmente 5 ou 6 anos. Não me parece que faça sentido. E se já havia esta disponibilidade de tanta gente de entregar esse ativo, nós estamos agora só no campo da consciencialização. Se explicarmos às pessoas que têm a opção de se calhar não ir para um lar, mas terem dinheiro para pagar a um cuidador na sua própria casa até morrerem, e se calhar ainda sobra dinheiro para os filhos, eu acho que estamos só no jogo da consciencialização. Eu gostava de perceber como é que tem sido este percurso desde novembro, desde que a Empatia foi criada até agora, como é que tem sido o percurso da consciencialização, qual é que é o feeling que vocês têm enquanto equipa das conversas que têm com o vosso público-alvo? Enfim, esse é o meu desafio, que nesta altura sentimos, é mudar mentalidades. Porque estamos a falar de uma alteração substancial de pensamento, ou seja, as pessoas pensavam que iam deixar a casa para os seus filhos e aguentavam até poderem e depois iam para um lar, enfim, e tinham aqui o problema. De facto, é onde estamos a trabalhar. Nós estamos a trabalhar com uma agência de comunicação que é a Lift. Estamos a trabalhar na consciencialização das pessoas, enfim, mostrando quem é que pode vender estas casas, como é que podem vender e mudando esse pensamento, pensando que envelhecer em casa se calhar é melhor do que ir para um lar. Hoje em dia nós temos consciência, infelizmente, e há muitos lares que não funcionam assim, que ir para um lar é a morte certa, vamos morrer daí a pouco. Ou ir para um lar melhor, até se pode dar esse caso. Sim, mas é uma má imagem que as pessoas têm dos lares, de muitos lares que trabalham muito bem, mas é essa a imagem que têm. E se puderem ficar em casa, como o Rafael estava a dizer, com serviços e com cuidadores, pagos pelo ativo que compraram há umas décadas atrás, tanto melhor, não é? E esse trabalho é que estamos a fazer porque é uma alteração substancial de mentalidade. Depois há o tema dos investidores também, que não estão habituados a este tipo de negócios e, portanto, há uma mudança de mentalidade dos investidores que estamos igualmente a fazer. Embora aí é mais fácil
de mudar, porque é um tema É. mais Sim, financeiro. sim. É números. É um tema A financeiro. consciencialização dos vendedores é difícil em dois sentidos. Por um lado, a parte financeira da coisa é difícil de imaginar este negócio. Não faz sentido para a maioria das pessoas receber tanto dinheiro para ficar a viver na sua própria casa. As pessoas desconfiam. E por outro lado, a questão social. Porque nós temos uma cultura muito virada para a construção do património, para o legado familiar, às vezes sem nenhum tipo de sentido. E nós vemos muitos casos na nossa atividade diária em que as pessoas, a partir dos 60 anos, já não estão a viver a sua vida, estão a construir a vida dos filhos, e isto torna-se Agarram-se super à vicioso. formazinha para não Exato. vender nada, E- para deixar o máximo aos filhos. Isto já não é nada meu, isto é todos os meus filhos, e é legítimo pensar assim. Eu não concordo minimamente com essa visão, espero que os meus pais nunca pensem dessa forma, mas felizmente ou infelizmente há muita gente a pensar assim. E isto já não é nada meu, é tudo dos meus filhos, leva a que eu não posso dispor de nada do que aqui está, porque já nada é meu, em teoria. É verdade, mas temos que olhar para o mercado de várias formas, de várias vertentes. Encontramos imensa gente, sozinhos e casais, que nem têm filhos. Ok. Certo. Imensos. Ah, outros de segundas núpcias, que não têm filhos em comum e têm filhos dos primeiros casamentos, e portanto há temas de heranças que são complicados de gerir, e portanto acham isto uma boa fórmula para Evitam confusão. evitar confusão. Sem dúvida. Outros que têm vários filhos e que dizem: como é que eu divido esta casa em 3 ou 4? E portanto o melhor é dividir já. O dinheiro fica disponível, eu vou usá-lo, e o que quer fica para eles. Certo. E depois encontramos também muita classe média alta e alta que entendem perfeitamente o tema, e são os próprios filhos a apoiar, que dizem: ok, os pais andaram a vida toda a pagar a casa é vossa, E é, aproveitem. e é para aproveitar, ou seja, esse dinheiro Sim. que vendem, vendem a nova propriedade, encaixam essas centenas de milhares de euros, muitas vezes mais de 1 milhão de euros, que estive a ver os imóveis hoje de manhã no site, então é um apartamento belíssimo por 1 milhão e qualquer coisa. Estas pessoas que vendem este tipo de apartamento vão gozar a vida. Eu digo isto porque eu tenho muito um mote, e apesar de não ter filhos ainda, estou sempre a dizer que um dia quando eu morrer, quer que os meus filhos digam que o pai gastou tudo, e quer que os meus netos digam o avô morreu como quis. Porque tem esta vertente de, se eu estou a construir algo, quero aproveitar a vida, porque esta aqui é certa, a próxima ninguém me garante que eu vou estar cá para gozar de alguma forma, que seja ela qual for. Esta classe média alta, são pessoas que têm consciência que ainda estão bem em termos de saúde e que querem vender só porque querem fazer um cruzeiro de 6 meses à volta do mundo. Existe este tipo de cliente? Por acaso aconteceu-nos isso. Exatamente isso. Houve um casal que nos disse que queriam fazer a última viagem da vida, que era um cruzeiro de 12 meses à volta do mundo. Lindo. Enfim, aparece Já com 80 e muitos anos, não é? 80 e é verdade. O que é engraçado, porque vão aproveitar a vida enquanto têm saúde e enquanto podem. E é engraçado porque transforma-lhes a vida. Enfim, um casal que tenha disponível, um casal de 40 anos, por exemplo, que tenha disponível 300 mil euros, alguém que lhe diga assim: olha, tenho aqui 300 mil euros. Bem, isso ajuda, mas não resolve a vida. 300 mil euros aos 80 anos resolve a vida. Sem dúvida. Resolve a vida. Nós encontramos pessoas sozinhas com reformas de 1000 euros, e de repente vendem a casa por 300 mil e têm ali 10 ou 15 anos de vida ainda, com mais de 300 mil euros. Ou seja, estamos a dizer que passou de uma reforma de 1000 euros para 3 mil euros. A viver na sua casa. A viver na sua casa. A viver na sua casa. Nada. Nada. E como pagava. Paga o condomínio como pagava. Tem a casa Água, como luz, tinham, água, tudo. Não nada. Vai de férias 2 meses, quando volta está lá a sua casa, o seu lar, o sítio onde tem a história, onde gostam de estar. E de repente tem 300 mil euros na conta. As pessoas vão dizer assim: pá, parece uma coisa estranha. Sim. Parece uma coisa super estranha. E é isso que estamos a trabalhar, é de facto para que as pessoas percebam que isto é legal, estão super protegidas pelo Código Civil e pela lei. É completamente indiscutível. Ao contrário do arrendamento, enfim, tem as dificuldades que nós conhecemos, pode-se proteger o arrendamento, mas o usufruto está completamente protegida. É vitalício. Completamente protegida. E portanto tem muito mais dinheiro. Porquê? Porque ela gerou mais valias.
estas casas geraram mais-valias e isso é importante que as pessoas percebam. Certo. Mas mesmo sem a componente das mais-valias, e isto é uma discussão que nós temos muito, principalmente a nossa geração tem muito esta conversa, nós temos um bom amigo e parceiro e cliente que discorda totalmente da compra de casa própria. Totalmente. Né? Totalmente. E já tive várias vezes essa conversa com ele e a discussão é perfeitamente válida porque o que muita gente defende é que não faz sentido a compra de casa própria, principalmente com os valores que temos atualmente, porque o impacto do financiamento na taxa de esforço e nas finanças mensais é muito grande, e com o arrendamento, eventualmente, não discutindo aqui se o arrendamento está muito caro ou não está, faria mais sentido optar pelo arrendamento, sem os custos de manutenção do imóvel, e alocar a diferença que gastaríamos em investimentos. Problema, ninguém faz isso. Sim, em Portugal Ninguém temos esta faz literacia. isto. Se alguém pensar, se eu comprar esta casa, vou ficar com uma prestação de 1.300 euros. Se eu arrendar, vou ficar com uma renda de 1.100 e não tenho o IMI, não tenho a manutenção extraordinária do imóvel, etc. Portanto, eu tenho aqui, em média, 400 euros por mês que eu tenho que colocar em investimento. As pessoas não vão colocar esses 400 euros por mês em investimento. O que vão fazer é gastá-los. Portanto, mesmo no mercado imobiliário, isto é a minha visão, e obviamente não há respostas corretas, mesmo no mercado imobiliário, em que não existe a evolução positiva nos preços, como houve desde 2018, eu, ao estar a pagar uma prestação a um banco, independentemente do montante de juros que eu esteja a pagar ou não, acaba por ser, primeiro, desde que eu comprar a minha parte de pagar a prestação, ninguém me vai tirar daquela casa, salvo casos excepcionais de expropriações, etc., questões de saúde ambiental. Ninguém vai tirar daquela casa, o que me dá uma segurança e uma estabilidade familiar muito grande. Eu não me imagino estar em casa arrendado, sou pai, de repente, olha, foi muito giro, o contrato vai terminar daqui a 6 meses. De repente eu ando ali, portanto, estou na minha casa, tenho uma total segurança. Segundo, chego aos 60, 65, 70 anos e eu tenho a casa paga. Mas pagaste 600 mil euros por uma casa que quando a compraste valia 350. Certo, mas neste momento eu tenho um ativo que vale 800 mil e que está pago. E eu nunca conseguiria ter 800 mil euros se não tivesse feito desta forma, porque é uma forma que não foi pensada, é indolor. Eu não penso quanto é que gasto. Eu estou a investir sem estar a investir, mesmo que não tenha a mais-valia. É um ativo. É um ativo. Se houver a componente da mais-valia e valer 1,5 milhão, pronto, maravilhoso, Tanto. melhor ainda. Mas mesmo que não haja essa evolução, mesmo que nem sequer acompanhe a inflação, é uma forma de pelo menos ter ali um ativo que me dá possibilidades no final da vida. E valor sempre. E portanto eu tenho Em esta qualquer visão. momento pode ser um É isso. auxiliar de qualquer coisa. É isso. Mesmo que a gente vá para uma casa mais pequena, de Exatamente. repente, porque a vida dá voltas, não é? Claro. E é um ativo que tem ali. Tivemos várias pessoas na crise de 2007, 2008 a arrendar imóveis grandes e viver em imóveis mais pequenos. Na altura o arrendamento ainda era barato e havia essa possibilidade. Claro. Mas Pedro, já falamos do lado da oferta, agora queria também falar sobre o lado da procura. Uhum. O que é que os investidores procuram neste tipo de ativos? São muito financeiros. Enfim, há algumas situações com sentimento, porque há casas que de facto valem a pena comprar, mas são muito financeiros. Do lado da procura, nós temos vários perfis de investidores. Aqueles que querem deixar património para os seus filhos. Okay. Claramente, temos pessoas com filhos de 8, 10, 12, 13 anos e que claramente querem deixar já um ativo e ele é um valor descontado, não é? Vem a valores descontados e, portanto, é um bom investimento. Se financeiramente fizer sentido, claro. Pode ser uma alternativa a um PPR, por exemplo, ou outro tipo de ativos de longo prazo que estejam no mercado e isto de facto é, como as pessoas costumam dizer, é tijolo, não é? É um ativo, está ali a casa, aquela casa é minha. Posso não a usar agora, mas um dia hei de poder usar. Enfim, quem nos procura tem esse perfil também. Muitos portugueses fora de Portugal, na diáspora, que olham para este modelo como um modelo fantástico. Porquê? Porque não têm trabalho nenhum. Eles até podiam comprar uma casa para arrendar. O esforço de cash flow é maior, porque vão comprar uma casa por um valor mais alto, não é? E depois têm ali uma renda mensal. Mas muitos deles olham para isto como uma poupança de longo prazo. E, portanto, compram, não têm trabalho absolutamente nenhum, porque não há arrendamento.
Não há a história da canalização que não sei o quê, ou o condomínio que aconteceu isto, ligar ao senhorio a fazer Sim. queixinhas do vizinho que faz ou muito porque barulho. ele saiu e agora estou em Paris e como é que eu vou arrendar isto? Vou telefonar a um primo para ver se consegue meter isto no meu imobiliário e depois está ali 3 ou 4 meses parado. Enfim, é um ativo fantástico para quem está fora. E eu já tive telefonemas da Austrália, portugueses na Austrália. Sério? Fantástico. É Disseram, literalmente olha, Pedro, estrelado. tenho aí 300 mil euros, como é que eu posso investir? Sim, Fantástico. porque é de facto a única coisa que tem, o único custo que tem é o seguro. E isso pode ser por débito em conta. Portanto, nem olham. Pode acontecer que haja umas obras no prédio, um condomínio extraordinário que eles tenham que pagar, mas Sim. enfim, estamos a falar de coisas que acontecem Sim. de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos e eles já estão. Até para explicar isso, por tudo que são custos ordinários de dia a dia é usufrutório a pagar, tudo o que seja estrutural, por exemplo, uma pintura, umas obras profundas, Regulação de telhado, por exemplo. exatamente, é do titular da nua propriedade, ou seja, Isso. ele só terá que pagar se houver aqui uma alteração muito grande. Aquele condomíniozinho mensal é Mas usufrutório. lá está, já teria que pagar se fosse um imóvel Se fosse um arrendado. senhor, sim. Portanto, Sim, mas nós, e isso é outra coisa que nós estamos a fazer também, já vos explico, do acompanhamento. Mas o que leva também aos investidores é esta liberdade de não ter que estar preocupado com o seu ativo. Depois, o que há? Fundos de investimento, naturalmente, não é? Porque um fundo que absorva 15, 20 ou 25 casas anula o efeito da longevidade, porque depois vai ter sempre pessoas, e é a lei natural da vida, e as coisas têm que se dizer, isto também vem dos seguros, não é? Vai ter sempre pessoas a morrer todos os anos. Sim. E, portanto, vai sempre gerando cash flow e anula o efeito da longevidade, ou pelo menos reduz esse risco. Sim, em escala é diferente. A escala é diferente. Quando é alguém a comprar para o seu filho, enfim, se for um Pode ter miúdo de sorte, 8 ou 10, pode ter azar. pode, mas se o filho tiver 10 anos e esperar Sim. 15 ou 20, também não é, Sim, não é tema. Pode acontecer isso. Outros investidores que podem fazer sentido são as autarquias. A sério? Surpresa. As autarquias. esperava. Porquê? Porque, por exemplo, nas zonas históricas, casas que estejam nas zonas históricas, as autarquias podem ter aqui duas funções. Uma função social, que é, tem aqui um complemento de reforma. Explicar isso às pessoas. A sua casa vale 300 mil euros, vai ser comprada por, não interessa, 250 ou 200, conforme a idade. Tem aqui, e isto serve de complemento de reforma. E fica na sua casa. Um dia mais tarde, quando essas pessoas desaparecerem, as autarquias podem reintegrar novas famílias nos centros das cidades, nestas casas. Ok. Portanto, isso é interessante. Está-me a ocorrer que o pagamento não tem de ser imediato. O pagamento não tem que ser É imediato. numa propriedade. Sim, mas este tipo de negócios ou seria imediato ou seria em relação aos herdeiros. Sim, Se for os herdeiros já faria mais sentido ter o imóvel todo. Sim. O que eu quero dizer aqui é Em termos de cash flow. em termos de cash flow, ou seja, nessa ótica do complemento de reforma, eu podia dizer à pessoa: vai-me vender a nova propriedade por 300 mil, Sim. eu vou-lhe colocar na mão já 50 mil e vou-lhe ficar a pagar 2 mil euros por mês, por exemplo. Sim. E se eventualmente a pessoa falecer neste Fica plano, para os herdeiros. Exatamente. E pode ser interessante essa combinação. É difícil, Sim. mas Se for assim, até poderia aceitar. Senão até acabo por discordar um bocadinho do Pedro. Por um motivo, porque os fundos são limitados e quando estamos a falar em instituições públicas, quase dizemos a brincadeira que é aquilo nunca ficam a ver porque há sempre dinheiro, mas a verdade é que o dinheiro para alocar estas propriedades para colocar depois no mercado de arrendamento acessível, ou que seja, é limitado. E este produto, ao ser comprado, só ia produzir efeito na ajuda ou no seu objetivo daqui a 10, 15, 20 anos. E se calhar colocando mais um bocadinho de dinheiro no imóvel ao lado que está vazio, iríamos colocar a realojar uma família que necessitava daquela casa hoje. Então, só vejo aquela questão, por exemplo, dos direitos de preferência e tudo mais, seria mais prático. Eu vejo o Estado noutro formato. O Estado tem que ser uma empresa que tem uma visão de longo prazo. E é nesse sentido que eu vejo em tudo. Seja na justiça, seja na saúde, seja na educação, seja o Estado estar a tomar decisões de curto prazo, eu acho que é um nonsense. E, portanto, estar a planear que os centros da cidade daqui a 20 anos podem ser usados por novas famílias, com crianças, com não sei o quê, é sempre uma boa ideia.
Uhum. E é nesse sentido que eu olho para este negócio. Que é, Ok. estamos a falar das zonas, das zonas que queremos preservar como históricas, Uhum. sobretudo Claro. em Lisboa e no Porto. Claro. Há zonas que Os são centros históricos das cidades. vincadamente históricas. Uhum. E é aí que aquilo que eu pretendo fazer com a Empatia neste sentido é reduzir a gentrificação. Uhum. Certo? É claramente isso. E, portanto, as autarquias, se tiverem uma visão de longo prazo, podem usar este tema da venda da nua propriedade como um benefício, nas duas vertentes, como eu estava a dizer, no benefício social, porque ajuda as pessoas que lá estão já, Uhum. e depois mais tarde reintegra novas famílias e torna Ok. a cidade mais... O problema é os dividendos Interessante. políticos que se É. retiram daí. É difícil, o timing É. político é difícil. Eu desconfio seriamente da capacidade do Estado para gerir o seu parque habitacional e, portanto, acho que a ideia é extraordinária, só acho que não temos competência suficiente generalizada. Há câmaras muito competentes, obviamente, mas Certo. genericamente nem o Estado Central nem a administração local têm condições para gerir esse parque habitacional. Mas a ideia é muito interessante. Mesmo. É. Certo. É. Enfim, e o tema do acompanhamento que eu estava a dizer há bocado e queria introduzir Uhum. é super importante. Nós queremos, o nosso negócio não termina na venda da casa. Uhum. E isso é que é importante. Nós costumamos dizer internamente que não vendemos casas, promovemos o bem-estar. E aquilo que nós queremos fazer é acompanhar depois estas pessoas todas na longevidade. Uhum. Ou seja, percebemos que estão a entrar numa fase em que precisam cada vez mais de serviços e queremos ajudar estas pessoas a que olhem para o futuro, agora com dinheiro, não é? Uhum. Com uma disponibilidade financeira diferente, que olhem para o futuro de forma diferente, ou seja, que podem usar esse dinheiro para seu proveito próprio, Claro. tendo serviços acoplados. Estamos a falar de limpeza da casa, engomadoria, o passeio do cão, tudo isso, empresas de enfermagem, assistência social, seguros próprios para estas pessoas, enfim, tudo isso é importantíssimo. Mas fizeram E é que- protocolos contra as entidades ou faz Certo. parte do vosso serviço? Não. Estamos a fazer protocolos. Não é o nosso core. Sim. Estamos a fazer protocolos dentro de um ecossistema que nós chamamos de ecossistema Empatia, em que empresas de renome nacional estão-se a juntar para que possam prestar serviço a estas pessoas que decidem finalmente que vão envelhecer em casa, não é? E, portanto, elas podem ir ao ecossistema da Empatia ou podem ir a outro sítio qualquer. Sim. Mas aquilo que nós queremos fazer ver às pessoas é que podem ter serviços que lhes permitam ter um maior conforto e bem-estar numa altura em que vão precisar. E, portanto, se hoje estão bem e têm 75 ou 78 anos e que gostam é de passear, viajar, podem usar uma agência de viagens. Se amanhã têm um problema de saúde, também podem usar enfermeiros em casa, ou hospital em casa, ou até residências de dia. Enfim, todos estes serviços, porque elas precisam que nós digamos a elas que, de facto, podem usar estes serviços para ter mais conforto. Uhum. E é nisso que estamos a trabalhar. E Engraçado. num duplo sentido, que é também permitir que os investidores estejam seguros do seu investimento. Sim. Ou seja, nós vamos acompanhando as pessoas que são Certo. nossos clientes, que venderam as casas, e ao mesmo tempo o cliente, o investidor que está na Austrália, sabe que a Empatia está cá Uhum. Uhum. e que está a acompanhar o estado da casa, se ela se degrada, se as pessoas já faleceram, etc. Sim, por acaso era uma questão que eu tinha, que é como é que vocês controlam esta questão do falecimento? Porque, a bem da verdade, o ativo está ligado a essa data, que será futura, certa que irá acontecer, mas incerta na data que irá acontecer. Vocês fazem um cheque mensal, controlam pela certidão de nascimento, também é uma hipótese. Como é que vocês fazem? Nós acompanhamos as pessoas, enfim, Ok. nós queremos manter o contacto. O nosso dia-a-dia para a venda de uma casa não tem nada a ver com as outras imobiliárias. E é Uhum. sentar com estas pessoas, beber o chazinho. Uhum. Porque as pessoas dizem, fica sim. aqui, bebe um chazinho. Passamos horas na casa das pessoas. Horas. Já tivemos clientes a declarar, a ler poemas, Uhum. porque estão sozinhos. Pessoas com mais de 90 anos precisam de contacto, companhia, precisam de alguém que fale com elas, porque de facto, e nós temos também esse objetivo que é reduzir o isolamento e a solidão que existe nas cidades. Esse era um dos pontos É que eu ia enorme, falar também, sim. enorme. Uhum. Nós encontramos situações dramáticas de pessoas com boas casas, boas no sentido de estarem bem localizadas,
mas com reformas de 230 €, Claro. que não saem de casa porque têm medo de que lhes aconteça alguma coisa e depois não têm dinheiro para corrigir o que quer que seja. Portanto, queremos ajudar estas pessoas. Aliás, em alguns desses casos, a nossa intenção até é um bocadinho diferente, que é, nós arranjamos um investidor que são casas que têm problemas energéticos, porque as janelas não estão, Sim, sim. Claro. Os estão alumínios. atuais, Hum. a banheira não está ajustada para a idade que as pessoas têm, enfim, não estão adaptadas. E aquilo que nós queremos fazer é obrigar os investidores a, ok, tu compras a casa, mas fazes já as Faz parte correções. do pacote. E, Ok. portanto, as pessoas Excelente. acabam por ter um benefício ali de conforto. É um descontozinho Claro. também, um desconto Que seja, adicional. é financeiro. É. Mas se eu fosse dar o dinheiro às pessoas se calhar nem... está bem assim. E até pode estar no pacote, ou seja, financeiramente não tem que ficar mais caro para investidores. Não, Porque se a nua propriedade custar 300 e forem precisas 50 em obras, claro. continua a custar 300. Continua a A pessoa custar. recebe 250. Certo. É puramente financeiro, mas aquilo que Certo. nós queremos trazer para a sociedade é que, já que vão comprar, já que são Claro. investidores, ajudem as pessoas a ter já uma boa vida, Excelente. uma vida mais confortável. Uhum. Mudem-lhes as janelas, tirem a banheira e ponham uma base de chuveiro. Claro. E é justamente isso que nós estamos a fazer, a empurrar os E a investidores. empresa não se preocupa, porque a bem da verdade são coisas que já ficam. Exatamente. Exatamente. Já fica, ou seja, eu teria que fazer a obra e teria no futuro, nem que fosse ali limpar a cara para depois vender e trocar os alumínios é uma coisa que já fica, já não vais ter que voltar a E fazer. não te custa mais. Não, Porque o Sim, sim. preço daquela nua propriedade Exatamente. já é aquele. não custa mais e traz um conforto às pessoas. Claro. É inacreditável. Uhum. Claro. E foi muito Qual é que é o interessante. maior caso de sucesso da Empatia que nos podes contar até agora? Não imobiliário, não de investimento, mas caso de sucesso em que conseguiste juntar a pessoa certa a vender o usufruto e a pessoa correta a comprar a nova propriedade. Todos eles são diferentes. Uhum. Todos eles têm impacto nas pessoas, porque as pessoas estão à procura da venda da nova propriedade porque têm um problema. E nós estamos muito focados no problema. A solução sabemos qual é. Uhum. E a nossa empresa foca-se no problema, que é aquela pessoa tem uma prioridade. Ou seja, a antecipação da herança, ou a correção de um problema de saúde, ou que querem ir viajar, ou o que quer que seja. E depois os investidores são diversos. Não há uma ligação propriamente dita entre uns e outros. Uhum. Há pessoas que nem querem conhecer os investidores. Pois. E investidores não querem conhecer as pessoas. Não querem mesmo. E Claro. exatamente, e já nos aconteceu. Não querem mesmo, não querem, porque dizem assim: Pedro, Pois. toma lá a chave e mostra a casa e nós não queremos aparecer. Enfim, por as razões que nós Sim, sabemos todos, não é? ligação emocional, não é? Não há assim uma ligação que se diga: aquela pessoa vai fazer esta compra e está muito Sim. ligada ao propósito da outra. Não, isso não existe. Todos os casos são casos de sucesso, todos, Ok. porque resolve a vida das pessoas. E Uhum. acho que esse é o maior tema que nós podemos trazer, porque de facto isto é uma empresa com uma responsabilidade social enorme. Não é preciso ser o Estado para Uhum. Sem dúvida. ter responsabilidade social. O setor privado também o pode fazer. Uhum. Com lucro. Ninguém está aqui a olhar para... Nós não somos a Santa Casa, e senão ficávamos com as casas de lado. mas de facto... E estamos a levar os nossos ganhos para níveis sociais. Aquilo que nós queremos fazer é também dar uma parte das nossas receitas a fundações que estejam ligadas a estas causas. Uhum. Uhum. Enfim, não queremos ficar super ricos com isto, não, Uhum. de todo. A nossa função é responsabilidade social, impacto na sociedade, e percebemos que isto pode mudar a vida de muita gente. Voltamos ao exemplo da laranja, que há muito esta opção de que tem de ser o Estado a comprar as laranjas, a fazer os bolos, a fazer os sumos e a entregar bolos a uns e sumos a outros, e depois o que vemos é um armazém cheio de laranjas podres, quando na verdade podemos ter privados a ficar com o bolo e o consumidor a ficar com o sumo, ou vice-versa, e criou-se, e tudo isto partiu do privado, e vocês têm aqui um ótimo exemplo, porque há uma motivação pessoal, há uma motivação financeira, uma motivação empresarial, e na verdade o que há aqui é uma personificação de um modelo de negócio que já existia. Porque aquilo que nós estamos a fazer aqui, nós podíamos ter tido esta conversa, mas ia ter zero efeito. Porque nós gravávamos um podcast, falávamos, olha, nas propriedades. Sim, há esta possibilidade de acontecer, enfim, isto é podem possível, fazer isto. façam.
Mas aqui nós temos alguém que carrega essa bandeira, que são vocês. Neste momento vocês, acredito que poderá surgir concorrência no futuro. Não sei se terá todo o pacote, todo o packaging que vocês têm, porque acho que o background do Pedro ajuda muito a dar uma cara e uma energia à Empatia, porque há claramente uma causa social, e eu queria perceber aí como é que, para além deste envolvimento que o vosso negócio já tem, naquilo que fazem no dia a dia, como é que se envolvem ainda mais com este tema da longevidade, como é que retribuem ainda mais à sociedade aquilo que a sociedade precisa e vos dá. Certo. Bom, enfim, como estava a dizer, a nossa intenção é também passar parte das receitas para fundações que já trabalham estas causas, e estamos a participar também em alguns focus group sobre a longevidade, sobre o envelhecimento, sobre questões financeiras e literacia financeira, e estamos-nos a envolver por aí, porque eu acho que é importante. Há muita gente destas idades que não tem consciência financeira. Não tem, porque, sei lá, que têm 80 e tal anos, vieram para a cidade nos anos 70 com o marido, e de repente o marido morreu e a senhora ficou, que nem tratava de nada, tratava da casa, e ficou ali com um problema. E, portanto, nós queremos aos poucos que estas pessoas percebam que é um caminho para a vida, e esse caminho é a sua casa que pode lhes dar aqui um acréscimo. E é nesse sentido, é um bocadinho de consciencialização da sociedade sobre este tema. Enfim, eu vi comentários absurdos, e vocês veem comentários também às vezes nas redes sociais, que são absurdos. A semana passada fiz um podcast com a Rita Neves do Expresso, e no Facebook apareciam comentários escabrosos de pessoas a dizer, mas lá, vem aqui para roubar os velhinhos, para não sei o quê, de todo. E agradeço ter vindo aqui a este podcast, porque vocês estão ligados à área jurídica e podem explicar às pessoas que, de facto, esta é uma coisa que existe há N tempo, e que foi transformado num negócio social, com responsabilidade social, porque tive a ideia de fazê-lo. Claro. Mais nada. Nós, ao contrário, estamos a ajudar as pessoas. E são as pessoas que decidem qual é o valor da casa. Porque nós apresentamos um preço da nua propriedade, e as pessoas podem dizer assim, não, por esse valor não vendo. Ok. Claro, A responsabilidade social não tem de ser gratuita. Há muito esta ideia de que só é possível fazer o bem pela comunidade se não cobrarmos por isso. Isso é um disparate completo. É um disparate. Sim, Não e faz juridicamente sentido. já existe há muito tempo. Tanto que nós falamos muitas vezes sobre a nua propriedade e o usufruto, na questão da venda, numa ótica de venda forçada, venda judicial. Nós estamos muito envolvidos na questão dos leilões, e é normal, quando alguém está a chegar à fase final da sua vida, fazer aquilo que se chama as partilhas em vida e reserva para si o usufruto. Certo. Que é exatamente a mesma situação. O casal mais velho fica com o usufruto, tem o direito a usar e fruir aquele imóvel, aquele terreno, o que for, até à sua morte, e os filhos ficam titulares da nua propriedade. O que acontece é que muitas das vezes, tendo um dívidas ou o outro, a parte que eles têm é penhorada e é colocada em venda judicial. E como também os investidores não estão habituados a ver estes termos, titulado a raiz, nua propriedade, à venda, ou titulado do usufruto, só aí é que eles são deparados com esta realidade de, ok, será que eu posso comprar o tempo de vida de alguém no usufruto, ou posso comprar este projeto a longo prazo, quando alguém falecer eu fico proprietário do imóvel. Então nós temos feito um trabalho de consciencialização também de investidores na ótica da venda judicial, porque é o mais comum, mas também a Empatia é isso mesmo, é tornar isto aqui não só um negócio que só aparece nas vendas judiciais, mas um negócio que ajuda alguém, ajuda pessoas. E falar nisso, por acaso, há bocado falámos sobre o modelo de negócio. Isto, claro, que não é gratuito, o objetivo é uma empresa privada, tem a competência social, mas também de fazer dinheiro. A vossa empresa comporta-se como uma empresa de mediação imobiliária, ou seja, a vossa FII é os 5% mais IVA tradicionais? Sim, okay. Basicamente sim, embora tenhamos alguns acordos importantes, nomeadamente com a ACP, por exemplo, que qualquer sócio do ACP tem direito a um desconto sobre a comissão, e outros. Nós também temos algumas ordens profissionais connosco, ordens de engenheiros e ordens de farmacêuticos, várias, em que os próprios membros das ordens têm benefícios para Muito isso. interessante. E foi a forma de chegarmos às pessoas com 75 anos ou mais, porque as ordens também têm, Claro que sim.
pessoas reformadas e que são membros, mas esse de facto é um tema. Ok. E uma questão também ficou em cima da mesa, que por acaso abordamos no caminho até cá, mas se não abordamos aqui no podcast, eu acho que também é algo interessante na ótica do investidor que estiver a ver e ouvir-nos, que é a questão de como é que eu consigo adquirir estes imóveis sem ter de ser 100% de capital próprio. Os bancos já estão a financiar estas operações? Os bancos financiam estas operações, mas com colaterais diferentes da própria casa. Esse é um tema, porque também isto é tudo muito novo e é muito novo para a banca. Eu entendo que a banca tenha o tema do ónus, do usufruto por trás, porque depois, em incumprimento, depois não conseguem vender o imóvel, mas eu acho que a banca também tem que olhar para isto como um produto novo para eles. Os negócios que temos feito, alguns são com capitais próprios, estamos a falar de valores relativamente baixos, que às vezes as pessoas até têm 150 ou 200 mil euros num PPR, então, ou noutra aplicação, num depósito a prazo, e então compram uma casa destas que vem descontada. Mas outros que usam a banca para se financiarem, para as comprar, e aquilo que têm deparado é que precisam de dar outro ativo para cobrir as responsabilidades deste ativo, porque a banca não quer. É compreensível a posição da banca, mas nem Sim. que fosse com um LTV bastante mais reduzido, por exemplo, 50% do valor da aquisição da NUP Propriedade estava completamente protegido, porque a NUP Propriedade é Sim. vendável em venda judicial, como o E Cláudio terá falou ainda há sempre pouco. valor. Tem sempre valor e mais, vai ter mais valor no momento da venda judicial do que tem no momento do empréstimo, garantidamente. Sim. Porque a idade do usufrutuário será mais avançada no momento da Exatamente. venda judicial. Mais a valorização, se houver. Mas Exato. mesmo que o banco diga, se não houver nenhuma valorização, pá, um LTV mais baixo. Sim. Porque já permite ao investidor ter necessidade de menores capitais próprios, porque para ter outro colateral tem que ter mais O imóvel. banco está a vender dinheiro, precisa de uma garantia. Claro, A NUP exato. propriedade é uma garantia. Tudo Exato. bem que não se pode avaliar sobre o valor total do imóvel, mas é avaliar a propriedade, um LTV, por exemplo, de 50%, está sempre garantido. Que nem que seja outro Claro que sim, investidor que claro que agarre sim. aquela posição. Bancos desse lado, ouçam bem o que nós estamos a dizer, abram a pestana, há aqui margem para negócio, por amor de Deus, contactem a Empatia, façam lá estes empréstimos, porque é um disparate o vosso raciocínio. E mesmo ficando com os ativos, podem recorrer à Empatia para os vender a seguir. Exato. Exatamente. Muito bom. É, o financiamento, por acaso, foi logo das primeiras questões que surgiram. Nós sempre que falamos da Empatia, alguns clientes, parceiros, o Pedro já sabe que nós somos muito interessados neste modelo de negócio. Das primeiras perguntas que fazem é: olha, e financiamento? Como é que funciona? É 90%, 80%? Como é que não é? Quem está interessado, eu avanço logo que se tiverem que pedir crédito à banca, tenham que ponderar e tenham que ver se têm colaterais diferentes, porque vão encontrar agora, neste momento, alguma dificuldade. Mas eu acho que a banca vai ter que se adaptar, penso eu. Vai-se adaptar a este produto, porque pode ter aqui até. Começar a ser usual, sim. Porque Claro. nós vimos isso, por exemplo, com os imóveis agora, que não há licenças, não é? E depois o que é que os bancos vão fazer? Se não há licenças, eles lá arranjaram solução e já estão a financiar, ou seja, o negócio deles é vender dinheiro, mas têm que ter garantias. Acho que se for começar a ser uma porta batida, duas portas batidas, começar a 3, 4, 5, 6 portas a baterem, quer financiamento para nova propriedade, acho que eles vão arranjar uma solução. E porque estão seguros, não é? Perfeitamente segura esta operação. Há uma hipótese que não se coloca aqui em cima da mesa de uso, que era o usufrutuário aceitar a hipoteca. Também há essa hipótese, é verdade. Agora, eu não sei como é que explicamos essa pessoa, não quer. E não faz um risco tremendo. Já foi posto várias vezes, mas não é tema. Porque as pessoas querem ficar com o dinheiro, não querem depois. Claro que sim. Sim, porque bem na verdade eles são chamados no incumprimento. Claro. Então aí, sim, na questão familiar muitas vezes coloca-se em cima da mesa, porque é família, e mesmo assim nós juridicamente já dizemos atenção. Isso. Agora, quando são dois estranhos, acho que não faz qualquer tipo de sentido. Juridicamente dá, mas não faria qualquer sentido para o negócio. Sim, juridicamente é um tema que já foi colocado até, mas todos recusaram. Como é óbvio. Sim. Nem eu aconselho. Claro. Muito interessante. Claro. Pedro, a Empatia tem aqui 9 meses. Sim, nós estamos em julho, não é? Estamos em julho, portanto tem 9 meses. Sim. É um bebé ainda. Claramente um bebé bem estruturado, com ideias, coisas a acontecer, imóveis de centenas de milhares e milhões de euros. Onde é que vem a Empatia daqui a 5 anos? Vai já ajudar muita gente. Vejo uma mudança cultural que tem que ser feita e pouco a pouco. O business plan que eu fiz foi já impactando isso, ou seja, muito pouco
muito poucas casas nos primeiros tempos, porque de facto há uma mudança cultural a fazer, e vejo as pessoas olharem para isto com outros olhos. E eu acho que é um mercado que pode abrir. Estamos a falar de um mercado que neste momento tem 700 mil casas à volta disso, e que rapidamente chega a 1 milhão, numa altura em que as pessoas vão começar a ter cada vez menos reforma em relação ao último salário, e com uma longevidade enorme. As pessoas que têm hoje 20 e poucos anos vão com certeza chegar aos 100, reformando-se aos 65 ou mesmo que seja aos 70, ainda têm 30 anos. E, portanto, com reformas muito pequenas, o que é que vamos fazer com essas pessoas? E é aí que eu vejo a empatia, é ajudar estas pessoas a perceber que têm um ativo, que compraram imobiliário, vão querer continuar a comprar imobiliário, porque eu acho que continua a ser um bom ativo para as famílias, mas tem que ser o financiador da sua reforma também. Há alguns países, eu não sei exatamente como é que funciona em detalhe, mas, por exemplo, na Bélgica, as reformas são relativamente pequenas, mas as pessoas têm depois um jubileu que usam para comprar ativos. E arrendam-nos e têm um complemento de reforma. Não é a mesma coisa, mas é para dizer que as casas... Certo. Podem ser, de facto, o financiador das reformas. Ainda há pouco tempo, uma pessoa com uma responsabilidade enorme, que até é CEO de uma seguradora, dizia: eu já disse aos meus filhos que a minha casa é a minha reforma, portanto, não contem com ela. Bem, Porquê? Uma futura cliente. Porque as pessoas têm essa consciência, não é? São pessoas com literacia financeira elevada, e que percebem que aquilo é um ativo. Sim, e mesmo para quem quiser escalar ainda mais o património, é uma forma... A segunda hipoteca é muito conhecida, o famoso financiamento. Tenho um imóvel, faço um refinanciamento, fico com 50 mil euros na mão, fico a pagar um empréstimo ao banco, mas vou utilizar aqueles 50 mil para multiplicar tanto quanto conseguir e depois liquido o crédito. Eu aqui posso fazer mais ou menos da mesma forma, que é: esta é a minha casa, eu hei de viver nestas 4 paredes até morrer, mas eu quero criar mais. Vendo a nova propriedade, pego naquele dinheiro, toco a investir, seja no que for. Compro uma empresa, compro uma posição contratual num imóvel em planta, entro num investimento com outros investidores privados no investimento imobiliário, compro ETFs, se calhar nessa altura já não fará tanto sentido na ótica do juro composto, mas no fundo, transformar, não tem de ser, nós temos estado muito a falar no aproveitar a vida, que é a principal motivação, na minha opinião, nessa fase. Mas é possível combinar. Eu posso vender a minha casa, que os meus filhos estavam desertinhos para receber no final porque vendiam e ficavam com a vida orientada, mas se calhar consigo-lhes deixar 5, 6, 7 vezes o valor daquela casa. E esta componente também do envolvimento pessoal, porque eu não me imagino a reformar-me, já disse isso ao Cláudio, eu acho que ele partilha do meu objetivo, que é acabar com 1% da PIA Legal e poder ir uma vez por semana só dizer: no meu tempo é que era, e façam assim, e essa cor está mal, Malta nova agora, esta não. malta agora, e na minha altura é que era, que eu ia descalço para o trabalho e fazia 80 km, já ia fazer contratos pelo caminho, etc. Mas eu imagino-me a trabalhar até morrer, trabalhar no sentido de estar envolvido ativamente naquilo que fazemos. A nossa profissão permite-nos isso. Há muita gente que chega à idade da reforma e confronta-se com um problema de desenvolvimento pessoal, de envolvimento pessoal, de pressões, etc. No fundo, perde o propósito. E o propósito pode estar perfeitamente no investimento. Pode. Porque, queremos ou não, o dinheiro é uma ferramenta. E o investimento até pode ser em bem-estar. Nós tivemos uma vez um cliente que nos disse, normalmente nós perguntamos qual é o propósito da venda, se não nos querem dizer, não dizem, claro. Não é óbvio, mas o senhor disse, o casal disse assim: sabe para quê? Com o dinheiro vou comprar uma casa ao pé da praia, onde vou passar a semana toda, e ao fim de semana venho ver os netos. Não tenho filhos nem netos, mas estou invejoso desse senhor. Sim, sim. Portanto, vai ter 2 casas. Isto é que é vida. Vai ter 2 casas. Sem dúvida. Uma na praia, onde vai passar a semana toda, e outra na cidade para viver. Mas provavelmente vai viver mais. E vai viver mais. E vai deixar aquilo ativo para ficar a valorizar. Para mal do investidor, mas vai viver mais. Mas o investidor já está a contar. Mas de qualquer forma, e há outras situações, pessoas que têm 2 casas já. Uma em Lisboa e outra no Algarve, por exemplo. Os filhos já nem gostam de ir para do Algarve, porque já não vão fazer lá nada, porque aquilo já nem cabem lá as pessoas todas. Vender do Algarve
vendem a nua propriedade da Casa do Algarve, porque o casal até gosta de ir lá Sim, claro. e ficam com mais dinheiro. Sim, mas nessa ótica da casa praia gosto mais. Porque ficam com o ativo que fica a valorizar, não É é? isso. Tudo bem que não vão herdar a outra, mas vão herdar a da praia. Eu saio daqui e vou já comprar uma casa para daqui a 50 E anos como vender a dizem os empate. brasileiros, quem compra terra não erra. Mas ainda há um tema em relação aos investidores que é interessante, e isso é uma mudança cultural também que nós temos que implementar, que é planear a reforma. Uhum. Uhum. E há investidores estrangeiros que planeiam a reforma, sobretudo nos países do norte. Uhum. Aparecem-nos pessoas com 40 e 50 anos que dizem: eu, quando me reformar, quero ir para Portugal. Sim. Uhum. E de repente podem comprar um ativo que vai estar disponível daqui a 20 anos na sua reforma, um Certo. ativo fantástico. Previsivelmente. Sim, previsivelmente daqui a 20 anos, e, portanto compram já a um valor descontado. Uhum. Sim, sim. Uma casa que planeia. Estamos a Esquecem falar, aquilo, sim, quando estamos a chegam falar aos de casas 60 anos. muito boas, não é? Sim, sim. Estamos a falar E de se não casas. gostarem da Sim, casa daqui a Cascais, 20 anos, Estoril, casa de vendem praia. e compram outra. Sim, Cascais, Estoril, no Triângulo Dourado, no Algarve, o que claro. for, e Sim, sim, sim. compram nessa perspectiva. Porquê? Porque planeiam muito bem a reforma. Exato. Uhum. Nós não planeamos. Não, Eu não. tô- Nós Há bocado estávamos a falar no vivemos planeamento do dia a Estado há dia. 20 anos. Sim. Nem nós, Sim, é Sim, verdade. nem nós. Facto. nem nós. É Isso verdade. é verdade. Pedro, aqui no nosso podcast chama-se A Lei do 1%. E no final lançamos sempre um desafio aos nossos convidados, que é o que é que fazem todos os dias que os tornem 1% melhores? Uma coisinha simples, pode ser uma coisa tão Sim. simples como ler uma passagem da Bíblia, por exemplo. Uma coisa tão simples quanto essa. O que nós fazemos na empatia para tornarmos todos os dias melhor é estar com as pessoas, É boa. é dar-lhes tempo, escutá-las. E isso é o impacto que tem dado é extraordinário. Muito bom. Ótimo. Muito Ótimo. bom. Acho que foi um episódio especial, não é? Foi um bom Foi um episódio. episódio especial. É diferente, nós temos tido episódios muito esquizofrénicos, nós falamos de muita coisa diferente, de muitos temas completamente ehm, dispares. Eu acho que este episódio foi exatamente aquilo que nós imaginávamos que ia ser, que era a volta da empatia, do percurso do Pedro, o que é que a empatia projeta para o futuro, mas conseguiu ser um episódio especial à volta disso. Eu acho que cria aqui esta noção. Embora acho que nós ainda temos um caminho grande a fazer no nosso grupo em termos de responsabilidade social, o nosso foco agora está na responsabilidade social profissional. Nós estamos muito Sim. focados em criar melhores condições para os nossos pares. Nós também fomos estudantes, fomos professores no ensino superior e víamos uma desmotivação constante nos nossos alunos e futuros colegas. E a nossa missão imediata é criar um novo futuro para essas pessoas. No futuro, haveremos de ter um envolvimento maior com a sociedade, vamos ter Sim, aqui um sim. projeto ou outro solidário, mas revejo muito naquilo que o Pedro faz. Tenho um grande amigo de infância que trabalha em responsabilidade social desde sempre, licenciado em serviço social, e que sempre que falo com ele fico com a plena sensação de que nós podemos fazer mais e não temos propriamente de dar um braço para isso acontecer. Nós podemos simplesmente no nosso dia-a-dia ganhar dinheiro com o que fazemos, ser felizes com o que fazemos e ainda assim tornar a vida dos outros melhores. Portanto, parabéns pela ideia, parabéns pelo que fazem, obrigado pela disponibilidade para estar aqui. É. E uma última mensagem que quero deixar: força. Obrigado por este convite, que foi fantástico. Eu acho que juntamos aqui duas empresas que têm um caráter inovador e de responsabilidade. Às vezes pode nem ser social, mas e de responsabilidade. E enfim, a mensagem que quero deixar é de agradecimento por podermos divulgar o impacto da empatia a mais gente, porque vai ajudar mais gente. Muito obrigado, obrigado. Pedro. Muito obrigado. Obrigado. Bem, ficamos por aqui, já sabem, fiquem atentos aos próximos episódios, porque aqui aprendem sempre, no mínimo, qualquer coisinha que vos vai acrescentar 1% no final do episódio. Muito Fiquem obrigado bem, a todos. até à Boa próxima. continuação. Tchau, tchau.